Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa aulinha. Galera, semana passada nós estávamos vendo sobre os tipos aí, né, as estratégias argumentativas, tá? Quais estratégias que nós podemos adotar para escrever nosso texto. E semana passada nós vimos tanto a enumeração quanto a exemplificação. Então, retomando aí, enumeração é quando você vai escolher a estratégia de enumerar, de citar, de trabalhar ideias distintas, tá? Então, por exemplo, aquela estrutura de argumento 1 e argumento 2, ela é uma estrutura de enumeração, tá? E essa estrutura, inclusive, caberia aí até na prova que vocês fizeram. Então, está lá, os efeitos da falta de autoconhecimento na era digital. Então, você poderia trabalhar a enumeração. Efeito 1, efeito 2, tá? Isso seria a enumeração. Se nós falarmos sobre exemplificação, o próprio nome já diz. É você fundamentar seus argumentos em exemplos. Vocês estão ouvindo galinha? Gente, aqui no condomínio tem galinha, tá? Tem umas 20. E por que que tem galinha no meu condomínio? Porque é diferenciado. Tem galinha aqui porque nós moramos no Ibituruna, pé da serra. Então tem muitos bichos, né, muitos insetos, escorpião, barata, enfim. E aí o povo brilhantemente teve a ideia de colocar galinhas no condomínio, tá? E resolve. Não tem escorpião, a gente encontra uma vez na vida, outro na morte, tá? É, bom, mas e continuando aí. Não se incomodem com o cacarejá da galinha. Nós temos exemplificação. Então, seria o quê? Fundamentar os argumentos de vocês em exemplos, tá? Em fatos que ocorreram, alguma coisa que seja conhecida também, tá? Então, por exemplo, se vocês vão falar, a gente vai falar sobre o consumo de álcool entre adolescentes. E aí eu quero falar que isso é fruto de uma cultura que já foi estabelecida no Brasil, de que beber é a solução para os problemas, é fonte de felicidade. E aí eu vou exemplificar isso com o quê? Com as lives que estão ocorrendo durante a pandemia. Isso seria uma exemplificação. Eu vou mostrar que isso ocorre através de um exemplo, tá bom? Ou então aquela música, se eu não beber, eu fico antissocial. Ou então essa mesmo, eu fico triste, alegre. Sem beber, eu fico triste, bebendo, eu fico alegre. Sim, exatamente. Então, isso seriam exemplos, tá bom? Próximo tópico. Pessoal, para quem quiser acompanhar na apostila, nós estamos na página 12, frente a capítulo 1 do volume 2, tá? De língua portuguesa, ok? Exatamente isso aqui, ó. Então, nós temos o quê? Nós temos aí o terceiro tipo de... saudade da esse ano não vai ter, né? Infelizmente. Então, nós temos a terceira estratégia argumentativa aí. Seria a estratégia por definição. O que seria uma estratégia por definição? Seria exatamente você sustentar o seu texto com um conceito, com uma definição. O que seria? Por exemplo, se nós falarmos aí sobre preconceito linguístico, nós poderíamos fundamentar nosso texto na explicação do que seria preconceito linguístico, tá? Muitas pessoas não sabem o que é preconceito linguístico, tá? Então, nós poderíamos fundamentar aí na explicação de que preconceito linguístico é quando não se aceita expressões, termos que não sejam da gramática normativa, não sejam da linguagem formal, tá? Então, se eu falo a gente vai, e alguém me zoa porque eu falei a gente vai, isso é preconceito linguístico, tá? Porque nossa língua ela é feita de variações, e desde que haja comunicação, nós temos aí a atuação da língua portuguesa, tá? Então, preconceito linguístico seria exatamente
a não aceitação de uma linguagem que não seja a linguagem normativa, né, da gramática, a linguagem formal, tá? Se eu trouxesse esse conceito, eu estou aí me baseando numa estratégia de definição. Dúvidas? Todo mundo entende o que é definição? Conceito? Tranquilo? Deixa-me ver se a apostila tem exemplo. Gente, cadê? Para falar de exposição, vocês falam, né? Ninguém me responde. E aí, tranquilo, gente? Ou é meu chat que não tá indo? Ah, tá. Ok, beleza. Ok, pessoal. Então, aqui, ó, por exemplo, definição, olha que legal esse exemplo aqui da apostila. A afirmação seria essa aqui, ó. Para captar esse fenômeno, Hacking, professora da London School of Economics, criou o conceito de capital erótico. Capital erótico. E aí, claramente, você tem que definir isso. Senão as pessoas vão pensar coisas erradas, né? O que seria capital erótico? Que envolve, além da beleza física, virtudes como charme, desenvoltura, elegância e sensualidade. Então, isso é uma definição de quê? De capital erótico. Ou seja, nós temos aí uma estratégia de definição, tá bom? Definição super tranquilo, né, pessoal? As outras também, creio que estejam tranquilas, tá? Então, vamos para o próximo. E o próximo seria argumento de como? Pode definir uma palavra qualquer, Heitor. Entretanto, todavia, contudo, porém, logicamente que você não vai usar de estratégia de definição quando o conceito for muito conhecido. Então, por exemplo, eu já vi textos que falavam sobre sedentarismo, e a pessoa usou a estratégia de definição para explicar o que é sedentarismo. Eu não acho pertinente, porque todo mundo sabe o que é sedentarismo, ou pelo menos quase todo mundo. Claro, não estou excluindo ninguém não, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É só porque não faz sentido a gente conceituar algo que já seja muito conhecido, tá bom? Se você vai conceituar uma ética, se você vai conceituar, igual eu falei, preconceito linguístico, se você vai conceituar obnubilação, desculpa, então tudo bem. Mas conceituar sedentarismo, conceituar governo, tá? Whatever. Vocês entenderam, né? Beleza. Então, nós temos aí, o próximo seria argumentos de autoridade. Então, se você quiser usar como estratégia o argumento de autoridade, ele é muito viável. E você já tem aí um conhecimento desses argumentos de autoridade. Exatamente o que seria? Seria os argumentos, né, baseados em falas de autoridades, de pessoas que conhecem da área, tá? Então, se você quiser usar a estratégia de argumento de autoridade, você pode usar de 3 formas. Primeiro, fazendo referência, tá? Então, o que seriam as referências, tá? Eu até peguei aqui para poder dar uns exemplos. Referências. Então, referências a livros, a autores de determinadas áreas, tá? Ou então até as próprias áreas. Então, você vai falar sobre lixo, vai falar sobre as consequências do lixo. E aí você vai usar, por exemplo, a química para explicar como que o chorume ele produz tem determinada relação aí, reação com alguma parte, enfim, e forma um efeito. Tá. Não domino muito dessa área, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, tipo assim, você vai sustentar a sua argumentação em cima de um fenômeno, tá? E esse fenômeno, então, você vai explicar pela geografia. Então, você está usando aí um argumento de autoridade. Por quê? Porque você está usando de área da geografia, tá? Então, eu vou querer dar um exemplo melhor aqui, gente, porque esse exemplo foi bem ruim.
Mas vamos usar aí, você vai explicar sobre a poluição, a gente já falou sobre esse tema, né? Explicar sobre a poluição da agropecuária, tá? E aí você pode usar, por exemplo, falar sobre a questão do gás metano, que é produzido aí pelos bovinos, tá? Então você entra aí na área de biologia, nessa reação toda dentro do corpo do bovino, para que ele possa emitir gás metano e esse gás metano ser altamente poluente. E aí você está mencionando também a área de geografia aí também, tá bom? Sobre os efeitos climáticos aí decorrentes da produção aí de CO2, de metano, enfim. Ou seja, usou uma área de conhecimento para sustentar uma ideia, você está fazendo referência, tá? E isso é um argumento de autoridade. Ou seja, o próprio nome já diz autoridade, aquele que domina, aquele que sabe, tá? Então, referências poderiam, então, anotem aí para quem quiser anotar. Referências, você pode referir. Desculpa, gente, eu acho que meu marido está falando comigo. Vocês ouviram aí também? Seria referência livros, referência a autores, referência a áreas de conhecimento, tá? Então, isso tudo seriam referências. Além de referências, nós teríamos as citações. Isso tudo, gente, está dentro de argumento de autoridade, tá? Então, compreendido isso, não são coisas diferentes. Nós estamos falando da estratégia de usar argumentos de autoridade. E esses argumentos de autoridade, dentro deles, nós temos as referências e temos as citações. Citações, galera, já até falei isso com vocês antes. Vocês têm dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta. O que seria a citação direta? Seria exatamente Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar a frase de fulano e colocar no seu texto idêntico como estava na frase dele. Isso é uma citação direta, tá? E aí ela tem que vir entre aspas, ok? Agora, se você quiser fazer uma citação indireta, seria, no caso, você pegar a frase de fulano e remodelar essa frase escrevendo com suas palavras. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma frase aqui que eu sei certinho. Deixa me ver. Aquela da educação? Pera. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Essa seria a frase tradicional. Se eu quiser jogar ela no texto, eu tenho que abrir aspas. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Fecha aspas. Não, eu não quero usar a frase, mesmo porque eu não sei se está certo, se a frase está idêntica. Então, eu vou fazer uma citação indireta, tá? Em vez de eu colocar, entre aspas, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, eu posso falar que a educação, ela é tão importante que define a forma como o ser humano é, tipo isso. Então, eu fiz uma paráfrase, eu usei uma citação, só que eu não a copiei fielmente, tá? Então, aí seria uma citação indireta, não precisa ficar entre aspas, tá bom? E essas citações, elas são geralmente introduzidas por segundo fulano, de acordo com fulano, para fulano, conforme fulano, tá? Se eu colocar, tipo, uma pergunta no texto, eu tenho que responder ela, né? Vamos chegar ali, vamos chegar. Nós temos uma outra estratégia aí que chama-se pergunta retórica. Nós vamos chegar lá, viu, Mar? Vamos só terminar esse outro argumento aí. Então, argumento de autoridade. Alguém tem alguma dúvida em relação ao argumento de autoridade? Todo mundo está entendendo? Tranquilo? É muito fácil, né, gente? A gente já passou, já macetou a gente só está dando nome aos bois, tá? Mas saber o que são esses tipos de argumento, vocês já sabem, tá bom? Então vamos passar para o próximo. Se alguém tiver dúvida, pessoal, igual eu falei, perguntem agora. Falem agora ou calem-se para sempre, tá? Não precisa ser necessariamente disso que eu falei agora. Se tiver alguma outra pergunta, pode perguntar, tá bom? Além das citações, tá, e aí eu queria dar um exemplo, né?
Eu dei o exemplo de definição, vou dar o exemplo de citação. Tá, cadê? Aqui, citação direta. Ó, no texto tá aqui, ó. O historiador inglês Arthur Marwick, morto em 2006, autor de 2 volumes sobre a história, diz que, a despeito de pequenas variações, a percepção sobre quem é belo no Ocidente mudou muito pouco desde a antiguidade, e a beleza sempre foi valorizada. Aí coloca, abre aspas, coloca. Comparadas às outras mudanças históricas, as mudanças nos padrões de beleza são praticamente insignificantes. Fecha aspas, vírgula, diz ele. Então, isso seria uma citação direta, tá? Porque pegou a fala exata dele e colocou dentro do texto, ok? Deixa eu ver se tem uma exemplificação aqui como fala? De referência. Deixa eu ver aqui. Uhum. Acho que eles não colocaram referência, não. Tá, mas vocês entenderam, era só para dar um exemplo mesmo. Além dos argumentos aí, então, de autoridade, que dentro deles teríamos as referências, as citações diretas e as indiretas, nós temos ainda a relação de causa e consequência, que é outra estratégia que vocês usam demais, tá? Mas, por exemplo, nesse texto da prova, caberia causa e consequência? Talvez caberia dentro do próprio parágrafo, e não trabalhar um parágrafo de causa e outro de consequência, porque não era o foco do texto, tá? Não era o objetivo do tema que vocês tinham na prova. Mas, por exemplo, se você vai falar de efeitos, você vai falar de consequências. E aí, para falar de consequências, você poderia começar falando da causa, certo? Então, você usaria uma estratégia de causa e consequência, tá? Então, assim, Nanda, no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu falei sobre é, a, a falta de autoconhecimento. As pessoas, elas estão cada vez menos, como fala? Quando você, as pessoas estão com a autoestima cada vez menor, e por conta disso, elas acabam dando liberdade para que outras pessoas possam defini-las, né, através das redes sociais. Então, eu fiz uma estratégia aí de causa e consequência. Eu usei como causa a falta de autoestima, e a consequência seria a manipulação dessa pessoa por outras que estão aí por trás das redes sociais, tá? Se eu citar uma música, ela precisa ser muito conhecida ou pode citar qualquer uma que fale sobre o tema? Olha, assim, a música em si não precisa ser conhecida. Por exemplo, naquele texto sobre manipulação do comportamento do usuário, eu vi um tema nota 1000, um texto nota 1000, que falava sobre uma música pela internet, chama Pela Internet. Era de quem, gente? De Gilberto Gil. Gilberto Gil é conhecido. A música pela internet eu nunca ouvi falar. E eu perguntei várias pessoas, e as pessoas também nunca ouviram falar dessa música. Então, assim, não necessariamente a música precisa ser conhecida, mas pelo menos o autor, o cantor dessa música, é interessante que seja, tá bom? Se você citar uma pessoa da região, por exemplo, aí já é muito mais complicado. É interessante que você cite aí pelo menos o autor, ou cantor, cantora, banda que seja conhecida, tá bom? Então, nós temos aí causa e consequência, super fácil de entender, né? Então, você pode usar a estratégia de fazer um parágrafo de causa e o outro parágrafo de consequência, ou você pode fazer argumento 1 e argumento 2, só que dentro do parágrafo colocar causa e consequência, tá? E aí, já prevejo a pergunta, mas e se eu fizer um parágrafo de causa e outro de consequência? Se eu fizer um parágrafo de argumento 1 e argumento 2 e colocar causa e consequência dentro do parágrafo, eu estou usando a estratégia de argumento, de enumeração,
ou eu estou usando a estratégia de causa e consequência? Então, você está usando no texto, você está usando a estratégia de enumeração, que você preferiu trabalhar argumento 1 e argumento 2, e no parágrafo você está usando a estratégia de causa e consequência, tá? Beleza? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso. Gente, sabe que eu tô gravando, aí o trem pegou, né? Vou dando prosseguimento, gente, vocês estão muito caladinhos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. Mas se não, a gente vai dando prosseguimento. Mesmo porque, igual eu falei com vocês, a gente só está dando nome aos bois. Mas você já conhece esse tipo de estratégia. Olha, eu não me arriscaria de colocar uma música e um cantor que não são conhecidos. Não me arriscaria mesmo, porque poderia ser considerado aí algo que não seja reconhecido. E lá no próprio manual do Enem, eles deixam muito claro isso, que se você for citar uma música, ou citar uma celebridade, citar uma pessoa, essa pessoa tem que ser conhecida, essa música tem que ser conhecida, tá? Então, tá nas normas. Se você está falando que não é conhecido, então não é pertinente, tá? Mesmo que o tema seja pertinente, por nada. Além de causa e consequência, nós temos ainda a estratégia de comparação. O nome já diz. Qual seria a minha estratégia no texto? Comparar. Então, vamos comparar a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos? Vamos comparar a situação X com a situação Y? Comparar analogicamente, comparativamente, assim como, tá? Só que você pode comparar para algo que seja igual ou para algo que seja também divergente. Então, às vezes, você vai falar sobre a educação no Brasil. E aí você vai comparar com a educação na Suécia, por exemplo. A gente sabe que elas estão totalmente divergentes. Porque a educação no Brasil está assim, a educação na Suécia está assim. Então, nós temos aí situações diferentes, mas você está estabelecendo uma comparação. Então, de qualquer forma, nós temos aí a estratégia de comparação. Então, gente, entendam, a comparação não necessariamente você tem que comparar uma coisa com a outra que seja igual, que esteja na mesma vertente. Pode ser que você compare coisas que estejam em caminhos diferentes, justamente para você mostrar que o caminho não é esse que o país está seguindo, mas que o outro país está seguindo, ou que tal situação determina, mas que outra determina, tá? Então, vamos lembrar aí de quando eu falei sobre moradores de rua. E aí eu citei o quê? Eu citei lá a situação de Gramado, que eu fui a Gramado e lá não tinha moradores de rua, não tinha animais na rua, e eu falei como que eles resolviam isso. E aí você pode comparar, se for falar de moradores de rua, comparar a realidade do Brasil no geral com o que é vivido lá em Gramado, por exemplo. Isso seria uma situação de comparação, só que comparação de opostos. Por quê? Enquanto no Brasil nós temos problema em relação a moradores de rua, há muito morador de rua no Brasil, lá em Gramado essa situação não acontece. Tá bom? Então, esse seria uma estratégia de comparação. E nós temos aí, para a gente fechar a nossa aula, as duas últimas, que seria, chegamos aí, Maria Clara, ao que você estava perguntando sobre pergunta retórica. Qual que seria a outra estratégia? Você desenvolver seu texto em cima de uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica, Maria Clara? É uma pergunta que você não necessariamente vai responder, tipo assim, quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Não, isso não é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que você não responde, mas que você faz a pessoa refletir sobre a resposta dela. Então, por exemplo, você fala assim, sobre o tema aí da prova. Vamos usar aí que a tecnologia ela é um recurso muito avançado, que vem favorecendo a sociedade, papapá, papapá.
Aí você termina a sua introdução colocando assim: no entanto, será que essa tecnologia ela só vem a favor da sociedade ou está fazendo com que as pessoas se tornem mais dependentes negativamente dela? E aí, você não vai chegar assim, não, ela não está a favor da sociedade. Sim, ela está a favor, porém, não. Você fez uma pergunta que você vai responder através de argumentação. Então, você vai desenvolver seu texto a partir aí do objetivo de quê? De deixar claro para o leitor que a tecnologia ela é positiva, mas ela está prejudicando em alguns pontos. Tá? Então, você vai responder, mas não em forma de resposta mesmo de uma frase. Você vai responder no decorrer da sua discussão no texto. Fernanda, eu posso fazer isso no meu texto? Pode, mas eu não aconselho, tá? Porque pergunta retórica, mesmo que ela não tenha que ser respondida diretamente, indiretamente a resposta tem que ficar clara. Então, por exemplo, às vezes você faz uma pergunta retórica, mas o seu texto não dá conta de responder essa pergunta, tá? Através dos argumentos. Então, você perdeu pontos, tá bom? Então, assim, pergunta retórica é uma estratégia muito complicada de usar. É interessante você usar a pergunta retórica quando você for fazer como fala, um artigo de opinião, quando você for fazer uma carta argumentativa, que nós vamos ver mais para frente, aí sim cabe pergunta retórica. No texto dissertativo argumentativo, exclusivamente para esses vestibulares, eu sugiro que isso não seja feito, tá? Para não correr o risco de errar. Mas, no momento certo, nós vamos ver como aplicar essas perguntas no texto dissertativo argumentativo. Que, querendo ou não, por exemplo, carta argumentativa, ela é um gênero dentro do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Os argumentos têm que reforçar a pergunta no sentido de responder mesmo. Você só não vai virar e falar, não é isso ou sim é isso. Mas os argumentos têm que comprovar a resposta, que o leitor já vai estar pensando que poderia ser. Entendeu? Tipo isso. Então vamos lá. Quando a gente for trabalhar a carta, nós vamos trabalhar mais essa questão de pergunta retórica. Para fechar, galera, o último tipo de estratégia argumentativa seria a contra-argumentação. O próprio nome já diz, contra-argumentação, ou seja, você vai falar algo que você vai ir contra depois. Como assim, Fernanda? Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A pessoa chega e fala que a tecnologia ela vem para o benefício. Foi aquilo que eu falei com vocês agora. Então, eu vou afirmar porque isso é fato. A tecnologia ela vem para nos auxiliar. A tecnologia ela vem para benefício da sociedade, tá? Então, nós não podemos negar isso. Só que as pessoas não estão sabendo usar a tecnologia da maneira que deveriam usar, tá? Então, eu já estou o quê? Me contradizendo. Contradizendo não no sentido de ficar ilógico, mas eu estou falando que é positivo, mas no momento não está sendo. Isso é contra-argumentação. Você pode fazer isso ou em um parágrafo só, já pegar uma ideia e depois contradizer, igual eu estou fazendo agora. A tecnologia ela vem em favor, em benefício, porque faz isso, isso, isso. No entanto, a era digital tomou proporções que estão atingindo negativamente a população. Você fez isso dentro do parágrafo. Ou você pode construir também argumento 1 e argumento 2 que sejam contraditórios. Por exemplo, o pessoal do segundo Marte, aí talvez vá lembrar, quando a gente trabalhou sobre a leitura, vocês lembram desse tema, da importância da leitura e o hábito de ler? Ou foi esse ano? Calma, que eu tenho anotado aqui. Não, foi ano passado, eu acho, né? Isso. Então, a importância da leitura e o hábito de ler. O próprio tema, ele já sugeriria que usasse uma estratégia de contra-argumentação. Por quê? Um parágrafo, ele deveria falar sobre a importância da leitura e o outro parágrafo falaria sobre o hábito de ler. Mas, Fernanda, onde que isso é contraditório?
na medida em que a gente não tem o hábito de ler. Então, um parágrafo seu ia falar da importância da leitura, e o outro ia falar que a gente não tem o hábito de ler. Isso é contraditório. Pera, se é importante, todo mundo deveria ter esse hábito, mas não tem. Isso seria contra-argumentação, tá? Então, tem como você construir essa contra-argumentação, ou argumento 1 e argumento 2, o primeiro argumento falando algo positivo e o outro falando algo negativo, ou vice-versa. Ou você pode usar essa estratégia para iniciar o seu texto. Então, falando que isso é positivo, mas que no momento não está sendo. Tá bom? Eu posso usar conectivo de adição, continuação no início dos dois desenvolvimentos? Você fala em que estratégia? Me responde aí, Lu. O, o conectivo de continuação no primeiro período, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele até que, dependendo, ele é pertinente. Se você começa assim, nesse contexto, dessa forma, tá? Ainda é pertinente. Agora, de adição, não. Entre a introdução e o desenvolvimento um não dá, porque você não está adicionando ideias, você vai desenvolvê-las, tá bom? Pois é, começar o primeiro período, o primeiro parágrafo do desenvolvimento com ademais é totalmente inadequado. Por quê? Porque você não está adicionando ideias à ideia da introdução. Você vai aprofundar as ideias. Ah, se você colocou, eu corrigi. Pode ter certeza. Depois eu olho aí no seu último texto. Mas não é adequado, você entendeu a justificativa? É exatamente por conta disso. Se você começa adicionando uma ideia no primeiro parágrafo do desenvolvimento, pera, sua introdução serviu de quê? Se ela tem a função de direcionar seu texto, ela não é um parágrafo de argumentação. Ela é um parágrafo de enumeração aí de ideias, tá? E aí os parágrafos do desenvolvimento, eles vêm para aprofundar essas ideias, tá? Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, nenhum conectivo de adição, não, porque ele fica inadequado, tá bom? Pera aí, o que foi? Deixa eu voltar aqui. Nanda, você falou da contradição. Por acaso tem algum tema que não dá para encaixar? A contradição? Vixe, vários temas que não de ler. E o outro parágrafo fala que nós brasileiros não temos esse hábito. Então nós estamos entrando em choque, em contradição. Porque se a gente pensa na importância, né, consequentemente, todo mundo deveria ler, mas ninguém lê, tá? Então isso seria parágrafo 1 e parágrafo 2. Então não necessariamente teria que estar no mesmo parágrafo. Entendido, João? Respondi sua pergunta? Pessoal, então é isso, tá? São esses. Enquanto vocês vão fazendo outras perguntas aí, eu vou fazendo a chamada, beleza? E aí está aí disponível o chat para vocês me perguntarem a respeito aí de qualquer coisa, tá? Eu vou disponibilizar esse horáriozinho da aula aí, além dos 40 minutos, para vocês fazerem perguntas. Já sei que João está escrevendo aí uma pergunta gigantesca, então nós vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. Algumas pessoas caíram aí que eu vi, pessoal, acabaram saindo sem querer ou deu algum problema na internet. Então, se for o caso, vocês me avisem, tá? Porque eu não consigo lembrar de tudo. Nanda, Oi, depois da chamada pode sair, não? peraí, não sai ainda não, tá? Mas aí eu aviso, porque eu vou dar um tempinho para vocês descansar. Como é que é? Dá um tempinho pra gente treinar pro sarau. Ah, até porque vocês falaram isso na reunião, né, que tiveram com o Gustavo, de que às vezes um professor vai atrás do outro e vai e emenda, e aí Exatamente. eles pediram para que a gente dê um tempinho, principalmente os professores que têm 2 horários seguidos. No primeiro ano eu não estou fazendo isso, porque meu horário lá é um horário na terça e um horário na quarta, então fica um horário muito curto, né, até fazer chamada, até deixar todo mundo entrar, eu tenho o quê? 40 minutos lá. A nossa aula, como foram 2 horas, né,
e nossa carga horária, na verdade, nem seria 2, seria 1h40, então já estaria dando o horário aí. Eu vou fazer a chamada e aí eu libero vocês, tá? Mas assim, se tiver alguma pergunta, tá bom, gente? Vocês façam. Já vou até me despedindo, porque depois que eu começar a fazer a chamada, o povo só vai fazer. Então, ó, beijo para vocês, gente. Eu espero que tenha sido produtiva a aula para vocês, tá? Vou deixá-los aí um pouco descansados ainda por conta das provas, tá bom? Há umas atividades no livro, na apostila, tá? Sobre, não essa primeira, porque essa primeira atividade aqui, ela é produção de texto, tá? Mas existem algumas atividades de interpretação, tá? Assim como essas últimas atividades aí do primeiro capítulo, seriam atividade 19, 20, 21, tá? 22, 23, enfim, vocês têm várias questões para fazerem aí de interpretação de texto. Só que tem que te mandar, Nanda? Pois é, eu vou colocar aí agora, porque as atividades da sessão Enem eu gostaria que vocês fizessem, tá? Menos o primeiro, porque o primeiro... Repete, por favor, as questões. eu vou repetir aí agora, tá? Pode responder, viu, Bela, pelo chat. Assim, de preferência, pessoal, vocês ligando o microfone e falando presente, para mim é melhor. Mas se tiver microfone, responde pelo chat. Gente, ó, para constar aí nas tarefas, tá? Eu gostaria que vocês fizessem as questões 2, 3, 4, 5 e 6, vou anotar aqui, ó. Vou anotar no chat, tá? Tarefa. Porque vai ser uma tarefa tranquila, em vez de vocês fazerem uma produção de texto, tá? Eu quero agora que vocês me mostrem aí como que está a interpretação de vocês. Tarefa. Vamos lá. Página. Ups. Páginas 25 e 20. Quando o tema é importância de alguma coisa, é pertinente abordar a importância em um parágrafo e o meio que os efeitos da carência dessa alguma coisa no outro? Eu acho que eu entendi. E claro, se o tema é a importância de alguma coisa, é primordial que você mencione a importância. Se falou a importância, mencione a importância. E claro que você vai ter que problematizar esse tema. Então, é exatamente esse raciocínio seu mesmo, viu, João? Mencionar a importância, já que o tema já sugere a importância, e no outro problematizar, tá bom? Pode ser uma estrutura assim, tá? Escrevi aí as questões. Então, aí já escrevi, gente, ó, tarefa, página 25 e 26, livro 2 de língua portuguesa, frente A, capítulo 1, tá? As questões de 2 a 6 e justificar as respostas. Para quarta-feira que vem, no nosso horário de aula, mandar por e-mail. Pode ser digitado, Nanda? Por favor, de preferência digitado dessa vez, para quem gosta de digitar as coisas, tá? Por quê? Porque digitado é mais fácil de corrigir, tá bom? Até os erros gramaticais, enfim. Então, digitado com justificativa para entregar no horário da aula. Então, eu vou disponibilizar aí um tempinho para vocês entregarem, tá bom? Deixa eu correr aqui, que senão vocês não vão ter tempinho também para poder relaxar para a próxima aula aí, para esticar as pernas, para ir no banheiro, comer alguma coisa, viu? Então, vou fazer a chamada aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Então, vamos lá. Ah, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês. Aqui. Não é aqui. Esse aqui é a Vênus. Esse aqui é. Tá, achei. Então, vamos lá. Ana Luísa Mendes. Ana Luísa não tá aí, não?
Ana Júlia. Presente. Ai, bom ser comigo, gente. Dá a sensação de que tem gente me ouvindo. Arthur. Presente. Breno. Presente. Camila. Presente. Clara Liz. Presente. Pessoal, à medida que eu for fazendo a chamada, podem ir saindo, se não tiver nenhuma dúvida. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por assistirem a aula. E até a próxima. Espero que tenha sido bom. Se tiver alguma crítica, se quiser dar uma dica, se tiver um elogio também, estamos recebendo elogios também. E não vão me zoar pelos incidentes que aconteceram, tá? Não, Presente. Matheus, Presente. Rafael, Presente. Raíssa. Raíssa não tá aí, não? Ah, tá. Ricardo, Rodrigo, Presente. Samuel, Presente, Nanda. Sofia Presente. e Ana. Presente. Ok, segundo Marte liberado. Ayla, Margarida. Presente. Margarida, você! Por aí. Amanda, também. Amanda, Presente. Ana Mendes, Presente. Ciro, Presente. Clara Bueno, Presente. Clara Rodrigues, Presente. Daisy, Presente. Presente. Júlia Guiar, Presente. Luísa Simões, Presente. Maria Clara Grossi, Presente. Maria Clara Moraes, Maria Eduarda. Maria Eduarda, tá aí? Aqui. Ah, tá. Maria Luísa, Presente. Maria Tereza, Presente. Presente. Natália, Presente. Raíssa. Raíssa? Yasmin Abreu,